há um texto que resuma tão bem o espírito do que é o nascimento de Jesus, e aí chamarei de Natal. Não há um espírito de Natal tão bem resumido como em João 3,16, que nós leremos agora. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria que lêssemos a uma só voz e, em reverência à palavra do Senhor, pudéssemos nos colocar de pé nesse momento para juntos lermos mais uma vez João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A Deus seja a glória. Tome o seu assento, por favor. Algo muito interessante quando nós nos colocamos de pé para a leitura das Sagradas Escrituras. Muitas pessoas pensam que isso é uma mera tradição dentro da igreja. Porém, não. Isso é um princípio bíblico. Quando Neemias construiu o púlpito, e então o próprio púlpito é citado nas Sagradas Escrituras. Este lugar alto, esse lugar elevado, de onde se lê, se discursa, se explica. Quando Neemias leu a palavra do Senhor, a Bíblia diz que todo o povo ouviu de pé. É daí que vem o princípio de levantarmos-nos quando a palavra do Senhor está sendo lida. Por quê? Porque, sendo a palavra do Senhor, a revelação do próprio Senhor, e sendo o Senhor Jesus Cristo, o Verbo, a palavra que se fez carne, quando nós lemos a palavra, estamos manifestando, além da leitura, a presença da mesma palavra, que é Cristo, nosso Senhor. Então, nos colocamos de pé, reverentes à palavra do Senhor, mas em fé, crendo na presença real do Senhor da palavra. Quando ela é lida, quando em sua casa você está lendo a palavra, saiba que o Senhor está se manifestando em sua vida. Amém. Saiba que há aquilo que o apóstolo Paulo disse na manifestação do poder e da pessoa. Amém. Do Espírito Santo. Então, quão maravilhoso é entendermos que não é uma mera tradição, mas é um ato de fé, pois estamos assim como quem se levanta em honra ao Rei da Glória. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Eu creio nisso, porque Ele mesmo disse, eu não vos deixarei, Ele está conosco. Ele disse, onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, no seu meio eu estarei. E o mais surpreendente é que ele diz, e se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ao meu Pai, que está nos céus, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho, para que o Filho seja glorificado
no Pai, Deus executará, Ele realizará essas maravilhas em nossas vidas. Estamos nessas épocas natalinas. Natal é algo tão interessante. Sim, muitas pessoas são, de certa maneira, contrárias à celebração do nascimento de Jesus. Algumas pessoas são contrárias a isso, dizendo que Jesus disse que celebremos a sua morte, não o seu nascimento, mas para que houvesse a sua morte, obviamente era necessário que antes houvesse o seu nascimento. A grande importância do nascimento de Jesus é que Jesus se fez homem, para crescer como homem, para sofrer como homem, para morrer como homem por nós na cruz do Calvário. E quanto à celebração, o próprio Deus celebrou o nascimento do seu filho, nada mais, nada menos, não apenas com o envio de um anjo, mas a Bíblia diz miríades de anjos que cantavam, que celebravam, que davam glórias a Deus nas maiores alturas, que declaravam paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, aos homens de boa vontade. Houve celebração nos céus, houve celebração na terra, anjos celebraram, homens celebraram, e não há porquê nós também não celebremos. Que nós venhamos a celebrar e nos alegrar e dizer tal qual o profeta, porque um menino sim nos deu. Ele nos deu. E aqui, como um eco do próprio profeta Isaías, está a palavra de João dizendo, porque Deus amou de tal maneira, com tal intensidade, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E, meus irmãos, uma eternidade não é suficiente para agradecer a Jesus, agradecer a Deus, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus dá, tudo o que Deus é, por amor a nós. Amém. E nós devemos estar sempre em ações de graças, em hinos de louvor. Mas há pessoas que criticam esta situação em que no Natal, principalmente no mundo ocidental, nós celebramos e buscamos, cada um na medida do possível, dar coisas, presentear, dar. É tão interessante e cada nação, cada cultura tem suas formas distintas. Nós, com uma cultura mais latina, geralmente celebramos naquela virada. Há ainda aqueles que tradicionalmente esperam até a ceia de Natal, à meia-noite. Eu não sei quanto a você, mas me dá um pouco de sono. Mas à meia-noite, eles esperam a ceia de Natal e então todos comem à meia-noite. Eu digo, tudo bem, é uma tradição. Nós fazemos mais do dia 24. O dia 24 toma uma maior importância, onde as famílias se reúnem, onde as famílias ceiam juntas, celebram juntas, trocam presentes. Já nos países de origem anglo-saxônica e germânica, o dia 25 é o dia mais importante. Então, são tradições. Sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Sabemos que
havia uma festa em Roma, a festa do solstício, e que as pessoas então comiam, as pessoas bebiam, as pessoas iam além do que deviam, e a igreja enfrentou aquela situação, a igreja pôde substituir aquela festa por uma celebração cristã. E não tendo outra celebração, decidiram pelo nascimento de Jesus. E assim surge a celebração do Natal no meio da cristandade. E como eu disse, os críticos que criticam o consumismo, que criticam o dar, dizem, isto não é bíblico. Ficar dando presentes, trocando presentes. Sinto discordar, mas o Natal nasceu, ou seja, o nascimento de Jesus surgiu de uma dádiva. Amém. Amém. Glória a Deus. De uma dádiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O Natal nasce de uma dádiva. O espírito do Natal é o espírito de dar e de dar-se, de dar e doar-se, porque Deus não apenas deu, mas deu-se. Deus, a própria palavra Deus, que alguns equivocadamente pensam que na nossa língua portuguesa vem do grego Zeus, mas não, vem do latim dei, que quer dizer dar. Quem é Deus? É aquele que dá. E que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, o espírito verdadeiro do Natal é um espírito de dar, de dar-se, de doar, de entregar, de presentear. Não houve presente maior, volto a dizer, do que Deus nos dando o seu próprio Filho. Não houve presente maior do que Jesus se dando em nosso lugar na cruz do Calvário e concedendo-nos assim não apenas vida, mas a vida eterna. E a vida eterna é que conheçam a Deus e conheçam a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. A vida eterna está nesse relacionamento com o Senhor Deus, eternamente nos relacionando com Ele, não apenas um período, não apenas um viver, mas uma vida eterna. Fomos chamados não para viver uma vida, mas fomos assim salvos para viver uma vida eterna. Uma vida eterna. Tantos foram na narrativa do nascimento de Jesus, as dádivas, os presentes, o dar-se. Já começamos por Maria, mãe do Senhor, que se entregou. Aqui está a tua serva. Ela deu ao Senhor. O que ela deu ao Senhor? Ela se deu ao Senhor. Ela deu o seu próprio corpo para receber em seu ventre, por obra sobrenatural do Espírito Santo, e conceber Jesus Cristo. Mas ela dá, como eu tenho falado a respeito de Maria, o que mais me impressiona nessa jovem, era uma menina para os padrões dos nossos dias. Maria, jovem, abriu mão de toda a sua boa reputação para
que a obra do Espírito Santo fosse em sua vida. Eis aqui a serva do Senhor, faça conforme a vontade do Senhor. Ela abriu mão de toda a sua reputação. Imagine ela, noiva, ainda não casada, virgem. E ela mesma disse, como se poderá ser tal coisa, sendo eu virgem, não conhecendo eu homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ela sabia que aquilo que era algo tão sobrenatural, algo tão maravilhoso, algo tão tremendo da parte de Deus, lhe traria problemas. Lhe traria grandes problemas. A pena para tal situação era morte por apedrejamento. E Maria se entrega confiante em Deus. Eu admiro Maria, esta fé extraordinária, essa mulher incrível que se entregou totalmente. O próprio José com Maria se entregando à vontade do Senhor, servindo ao Senhor. Eu ouvi o grande pregador norte-americano, Charles Stanley, falar algo interessantíssimo que a Bíblia diz sobre o decreto de César. Até César entrou nessa história, que é mais do que uma história. É um evento, é um acontecimento. Deus se fez carne. Isso é algo tremendo. E César, para poder recensear todo o mundo por Roma dominado, baixa o decreto que todos se apresentem para o censo. Jesus vinha como Messias. E Charles Stanley chama a atenção para algo tão interessante. César faz um decreto, mas ele não sabia que a vontade era de Deus. Ele não tinha ideia que o seu decreto servia. O decreto era de César, mas o propósito era de Deus. Que servia ao propósito de Deus. Por quê? Porque José e Maria estavam em Nazaré. E a Bíblia claramente, as profecias claramente declaram que o Messias tinha que nascer em Belém. E graças ao decreto de César, José, Maria, tiveram que ir a Belém. E veja que o decreto vem na hora certa, vem no momento certo, e vem para que José e Maria tenham que ir a Belém. Tenham que chegar a Belém. E então, quando eu ouvi essa palavra maravilhosa do Dr. Charles Stanley, eu pensei imediatamente no meu coração como há gente no Brasil, como há pessoas ao redor do mundo tão preocupadas com razões verdadeiras, outros talvez até mesmo exageradas em várias partes do mundo. Mas deixe-me dizer uma coisa, tudo, absolutamente tudo está debaixo do controle do Senhor. César pode decretar, o decreto é de César, mas eu volto a dizer, o propósito é de Deus. O propósito é de Deus. Creamos que Deus tem propósitos, e tem. E tem propósito para você, tem propósito para mim, tem propósito para a igreja, tem propósito para a nossa nação, tem propósito para cada nação na terra. O Senhor é o Senhor da história, tudo Ele tem baixo do controle de suas mãos.
E eu louvo ao Senhor por isso. Que maravilhoso texto é ter isso. O decreto de César. O decreto de César que obrigou a José e a Maria saírem de Nazaré, que chegou na hora certa e que fez com que tudo concorresse para que os dias se completassem em Belém. E Jesus nascesse ali. Também aquela pessoa que não sabemos quem o era, pois não havia lugar para eles, mas alguém deu lugar. E Jesus nasceu numa manjedoura. Ali Jesus nasceu. O Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem por amor a nós, nasce num lugar humilde, nasce numa cidade humilde, nasce numa nação humilde. Ele também quer nascer nesta vida pequena que somos cada um de nós. Ele quer surgir nas nossas vidas. Naquele dia, tantas coisas maravilhosas aconteceram. Naquele período, no dia em que Jesus nasceu, os anjos vieram, como eu já disse, deram louvores. E diz que os pastores, ouvindo a palavra, disseram: vamos já até Belém. Eles não se limitaram a ouvir. Por ouvir, creram. E crendo, foram ver. E quando voltaram, anunciaram em toda parte o que tinham não apenas ouvido, mas a Bíblia diz, o que ouviram e viram. Aleluia! Deus quer que você vá além de ver, além de ouvir. Deus quer que você venha a ver o que você ouviu. Nós pregamos palavras aqui que estão escritas nas Sagradas Escrituras e que Deus zela pela sua palavra para fazer cumprir. A palavra que você ouve cria fé em tua vida, mas a palavra que você ouve será o que você verá em sua vida. Então, esses homens também deram algo, esses homens deram testemunho, esses homens falaram de tudo aquilo que eles ouviram, de tudo aquilo que eles viram. Falar daqueles sábios magos que vieram do Oriente. Alguns dizem da Pérsia. Se de fato de lá vieram da região aonde um dia o sábio Daniel exerceu sua sabedoria e sua autoridade. Na região da Pérsia, na região de Babilônia, de lá vieram esses sábios. É por isso que alguns supõem que o ato até de presentearem com ouro, com incenso, com mirra. Alguns pensam que eram 3, não sabemos quanto eram. Poderiam ser 40, poderiam ser muitos, mas neles possivelmente havia a memória de quando Daniel, pela intervenção divina, salvou não apenas a sua vida e de seus 3 amigos, mas de todos os magos, de todos os sábios da corte de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor já havia decretado que morressem todos se não houvesse a revelação do seu sonho. E graças a Deus por Daniel e pela revelação que Deus deu a ele. E imagino isso sendo contado de geração em geração. Apenas posso supor, posso imaginar, mas alguma coisa movia aqueles homens a terem tamanha gratidão de trazerem dos seus tesouros e depositarem diante de Jesus Cristo. Tudo isso aconteceu.
Tudo isto e muito mais poderíamos falar de como a mensagem natalina é uma mensagem de dar, de doar, de contribuir. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando nós vamos mais adiante nas cartas de Paulo, eu encontrarei uma palavra interessantíssima. Deus ama aquele que dá com alegria. Que tipo de doador, dadivoso é você? Sou eu. Porque normalmente nós relacionamos no sentido primário do texto, que era da oferta. Na nossa língua, nós temos a continuidade do texto dizendo: aquele que semeia ou que dá muito, colhe muito, em abundância. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que dá pouco, pouco também receberá. Mas, muitas vezes, nós damos restritamente. A Bíblia inglesa chama essa expressão, aquele que dá restritamente. Aquele que dá, usarei outra palavra, moderadamente, também receberá restritamente, moderadamente. Nós temos que compreender que a Bíblia está falando muito mais do que dinheiro. Você não dá apenas dinheiro. Ai de nós, se pudéssemos dar, fosse somente medido na base de dinheiro. Alguns dentro da igreja transformaram, vulgarizaram esta expressão e expressões bíblicas tão maravilhosas apenas em questão de dar dinheiro. Você dá tempo, você dá amor, você dá esperança, você dá de sua própria vida, você dá paciência, você dá tantas coisas maravilhosas, você dá comida, você dá para as pessoas que não têm roupa, roupa, para as pessoas que têm sede, água, para as pessoas que precisam de visita, visita. Você dá muitas coisas. Nós não podemos restringir isto meramente à questão de dinheiro. Dinheiro é uma coisa espiritual até. Dizia meu pastor que dinheiro é um assunto altamente espiritual, e o é. E o é. Porque é um espírito, não apenas quanto ao dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon, as riquezas. E quem é que triunfa sobre Mamon? Aquele que é dadivoso, aquele que dá. Aquele que dá, não apenas a Deus. Pois Jesus mesmo nos ensinou a amarmos a Deus, a amarmos aos homens, a honrarmos a Deus, a honrarmos aos homens, a darmos a César o que é de César, a darmos a Deus o que é de Deus. E nós somos daqueles que dão a César o que é de César e damos a Deus o que é de Deus. Você pode dizer amém a isso? E nós temos que ser aqueles que um dia ouvirão do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Diz, por quê? Porque eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estive enfermo, vocês foram me visitar, eu estava preso, vocês foram me ver. Eu era forasteiro e vocês me receberam.
O espírito da mensagem do Natal é o espírito de dar. Dar não apenas em um dia, dar todos os dias do ano. Todos os dias do ano. Entenda bem, eu não sou contrário e não poderia ser, e acho maravilhoso que cada um, com sabedoria, possa presentear a outras pessoas, na medida dos seus recursos. É tão maravilhoso, e a Bíblia nos diz, se receber presentes é gostoso, é bom, todo mundo gosta. Alguém dirá, depende do presente, né, pastor? Porque tem uns presentes de grego aí. Não, eu não estou falando dos presentes de grego. Eu estou falando dos presentes bons. E é tão bom receber presente. Mas a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E nós precisamos ter esse espírito que deseja mais dar do que receber. Se nós vivermos realmente isso, nós estaremos vivendo o Evangelho. Nós estaremos vivendo o Evangelho. Sabe, eu sei que às vezes nós caímos numa coisa que todo mundo sabe, e o problema não é saber, é fazer. Se você tivesse a prática, e eu tivéssemos, todos nós, a prática, de, vez ou outra, dar um prato de comida a quem tem fome. Às vezes passamos e vemos pessoas na rua, separarmos algo do nosso uso pessoal, roupas, para darmos. Sabe, assistir aos outros, principalmente órfãos e viúvas, em suas necessidades, é a verdadeira religião. Cuidar dos pobres e desamparados, atendê-los, assisti-los, nasce com a igreja. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Por quê? Porque as pessoas vendiam até as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, e com estes recursos eram atendidas todas as pessoas, especialmente as mais carentes. Elas eram atendidas. Não havia necessidade na igreja. Por quê? Porque a igreja cuidava dos da igreja. E a igreja tem que viver assim. A igreja tem que cuidar dos da igreja. Quantos missionários, quantas pessoas, quantas missões, gente com necessidade, gente com fome. Nós estamos participando das nossas celebrações, alguns com maior abundância, outros com menor abundância, mas eu louvo a Deus porque em cada mesa, em cada lar, há o que comer. Amém. E comer compartilhando com outras pessoas em sua própria casa, mas nós deveríamos nos preocupar com os que nada têm, com os que têm necessidades. Nós também temos que trazer o ouro, o incenso e a mirra. Amém. Nós devemos participar, nós devemos dar, nós devemos ajudar, nós devemos cooperar, nós devemos ser aqueles que dão. Mas, acima de tudo, há algo que nós não podemos negar de forma alguma a ninguém. Saiu o semeador a semear. E semeou em toda parte, aonde daria e aonde não daria. Sabe, hoje a igreja está com uma mentalidade tanto de sucesso,
que a igreja está dizendo: eu não vou semear em qualquer lugar. Eu só vou semear na terra que eu vejo que é terra boa. Mas acontece que a Bíblia não diz que eu posso escolher o lugar aonde eu posso semear. A Bíblia diz que eu tenho que semear em toda parte. Porque isso é o coração dos homens. Eu não tenho como ver o coração do homem. Eu não posso saber se um coração do homem é beira do caminho, ou é pedra, ou é espinho. Eu não posso jamais saber isto. Então eu tenho que semear em toda parte. E para que eu semeie em toda parte, a Bíblia diz sobre esse ato de semear. No mesmo texto que fala, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito, diz, aquele que dá semente ao que semeia. E essa semente, meu amado irmão, não é dinheiro, ou não é só dinheiro, ou só tempo, ou recursos. Essa semente é, acima de tudo, a palavra do Senhor. Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. E se há algo que todos nós devemos fazer, e se há algo que todos nós precisamos de fato fazer, acima de tudo nesse período de Natal, presentei alguém com uma palavra de salvação. Fale com essa pessoa sobre Jesus Cristo. Pode ser uma pessoa conhecida, uma pessoa desconhecida. Quando se apresentar a oportunidade, não desperdice a oportunidade. Fale. Você não precisa ser eloquente. Você não precisa ser teológico. Você pode falar do seu coração. Olha, eu quero dizer uma coisa, quando Jesus entrou na minha vida, tudo mudou na minha vida, e eu quero que mude, porque tudo mudou para melhor. Eu continuo tendo lutas, eu continuo tendo problemas, mas eu não sou mais só. Eu não quero que você fique sozinho. Coisas como essa nós podemos falar. Eu gostaria de citar aqui de novo o Dr. Charles Stanley, porque não está assim na nossa Bíblia, mas na Bíblia King James há uma narrativa tão interessante, tão tocante, e que nós temos que aprender com Jesus Cristo. Jesus, num episódio quando ele cura Bartimeu, filho de Timeu, saindo de Jericó. Aquela saída de Jericó era quando Jesus saía daquela cidade e Jesus não mais voltaria àquela cidade, porque Jesus estava indo para morrer em Jerusalém. Era a derradeira oportunidade, era agora ou nunca para Bartimeu. Como eu gosto da atitude de Bartimeu, aquele cego que era cego, mas de forma nenhuma era mudo, e que gritou alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais diziam a ele, não incomodes o mestre, mais alto Bartimeu gritava. E a Bíblia King James diz, e Jesus parou. Eu amei isso. Jesus parou. Eu vou dizer uma coisa, quando você grita para Jesus Cristo, ouça bem o que eu vou te falar. Ele para. Ele para. Como você imagina? Eu imagino que Jesus parou, se virou para Bartimeu. A Bíblia não fala. Sou eu que estou imaginando.
Se você falar que eu disse que a Bíblia diz isso, eu vou dizer, não diz. Mas eu posso imaginar, eu tenho direito a imaginar e você também. Imagine comigo, Jesus parou. Jesus para mim, Jesus para você, Jesus para nós. Quando nós gritamos, Jesus para. Ele se volta para nós. Ele nos ouve. Ele espera por nós. Que nós agora possamos ir ao encontro dele. Bartimeu, ouviu? O mestre te chama. Jesus parou, não só parou, Jesus chamou, o mestre te chama. E a Bíblia diz que Bartimeu, lançando a capa de mendigar, de si, correu. Uma corrida às cegas, porque era cego. Ele correu em direção a Jesus. Ele correu, a única voz que lhe dizia, vem. Eu quero dizer a você, nessa noite de Natal, que Jesus parou para você. Amém. Aleluia. E que Ele está te chamando. Glória a Deus. E que eu e todos nós estamos dizendo, tem bom ânimo. O Mestre te chama. Que você lance de você aquela velha capa, que nunca mais você vai precisar dela, a capa de mendigar. Você não mais mendigará nada na sua vida. Por quê? Porque Jesus parou para você. Ele parou para você. Corra em direção a Ele, vá em direção a Ele, vá, se lance aos pés dEle, agarre-se a Jesus Cristo. Eu imagino Bartimeu, desesperado, Bartimeu, tão desejoso. E o que Jesus disse? Que queres? Que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. Hoje o Senhor está dizendo algo para mim e para você. A festa é dele, mas o presente é nosso. Amém. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Ah, Senhor, tu sabes. Mas foi necessário que Bartimeu dissesse? Senhor, que eu volte a ver. E imediatamente, os olhos dele se abriram. Ele voltou a ver. E a primeira coisa que Bartimeu viu, eu pelo menos creio assim, foi a face de Jesus Cristo. E diz, e Jesus foi. E Bartimeu o seguia. Aleluia. Você vai seguir ao Senhor Jesus. Porque Jesus parou para você. E parou por quê? Para que você possa segui-lo para sempre. Se porventura há alguma pessoa que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, que ainda não recebeu do Senhor o que tanto necessitava, não apenas salvação, mas quem sabe cura. Quem sabe a transformação radical da realidade de sua vida. Ele hoje para você e diz, que queres que eu te faça? Diga ao Senhor. E Ele fará. Mas no final de tudo, siga ao Senhor. Torne-se um seguidor. Deus nos abençoará. Não tenha medo de pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se lhe é aberta a porta. Hoje é Natal. Jesus parou para que nós possamos chegar aonde Ele está. E de lá
seguirmos para sempre com o Senhor Jesus. Natal é dar, e dar com alegria. E quando nós damos, a Bíblia ainda nos dá uma outra promessa. Boa medida, recalcada, sacudida, dá e se lhe dará. Dê e Deus te dará ainda mais. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Deus Todo-Poderoso, nós nos entregamos em Tuas mãos e louvamos ao Senhor por esse domingo de Natal. Torna-nos assim, Senhor, os que dão, não apenas num dia, mas torna-nos, Senhor, aqueles que o ano inteiro, os 7 dias da semana, são dadivosos e dadivosos, alegres, contentes. Damos com felicidade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a ficar de pé. Existem alguns hinos que nós cantamos só nessas épocas. Há hinos que têm tudo a ver com uma época em que estamos vivendo, um momento. Na Páscoa, que maravilhoso é cantarmos certos hinos de Páscoa. Hino que ficou muito em voga aí pela polêmica, mas que eu amo de paixão. E talvez alguém me recrimine, mas alvo mais que a neve, como eu amo esse hino. Ceia do Senhor sem alvo mais que a neve, faltou alguma coisa para mim. Porque diz tudo, tudo. Tudo. Domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, cantar o hino Cristo já ressuscitou. São hinos tradicionais. E é um hino que você conhece muito bem, hino que quando foi lançado, o Jornal Batista condenou, disse que jamais faria sucesso, porque achava a música muito vulgar. Noite de paz. Ainda bem que quase sempre nesses decretos batistas não foram bem. Que aconteceu o contrário. De Billy Graham também saiu no Jornal Batista, esse rapaz jamais será alguém. Ele fala gritando muito. Glória a Deus que Deus usa a pedra que é desprezada pelos construtores. Deus faz ser uma pedra angular. E você e eu também vivemos a mesma sorte. Não estou condenando o Jornal Batista, pelo amor de Deus. O Jornal Batista é fantástico, ele tem matérias impressionantes. Apenas uma curiosidade que aconteceu. Li eu esse relato no Jornal Batista. Então eu sei que deve ser verdade, porque o Jornal Batista falou do Jornal Batista e eu creio que deve ser verdade. Mas o hino que eu estou dizendo é Noite de Paz. Noite de paz. Naquele dia maravilhoso em que Cristo se fez homem, em que o Deus encarnado, aleluia, veio por amor a mim e por amor a você. E assim como Ele veio um dia, Ele nos prometeu, Ele voltará. Amém, Jesus. Noite de paz, noite de amor, todo dono em derredor, entre os astros que fazem a luz, proclamar
estrela da paz, brilha a estrela da paz. Aleluia, Senhor. Noite de paz, diga, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam a nova dos céus, nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Diga ao Senhor, noite de paz, oh Senhor, noite de amor, oh que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor, noite de paz. A última estrofe, noite de amor. Diga, oh que belo resplendor. Erga os seus braços, erga as suas mãos, erga a sua voz e diga, no presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, oh, sol de eterno fulgor. De mãos erguidas, adorando aquele que se deu por amor a nós, aquele que para atender o nosso clamor, os nossos gritos, e se volta para nós, que nos ama, e não apenas nos amou, mas sempre nos amará. Senhor, nós te damos graças, porque um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Hoje fazemos um compromisso de nos dar e nos dar plenamente ao Senhor. Se alguém, através da live ou mesmo presente, ainda não se entregou, que se entregue agora, pois tenha bom ânimo. Jesus te chama. Jesus te chama. Pode correr para Ele. Não corra para mim. Não corra para outros. Não corra para coisas. Corra para Cristo. Corra para Jesus. E os seus olhos serão abertos e você voltará a ver e o seguirá. E o seguirá, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Um feliz Natal a todos, no nome de Jesus Cristo. Abrace pelo menos 2, 3 ou mais pessoas, abençoando-as no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Pai.
Obrigado,